dando um segmento. Bom, primeiro eu vou te apresentar aqui. Primeiro agradecer, viu, Marília, pelo seu convite, pela sua participação aí, né, excelente, e um tema super atual, um tema em momento de discussão, com algumas divergências na literatura, e que será, assim, uma oportunidade ímpar de a gente discutir, né, esse tema aqui, né. Gostaria de agradecer a todos os participantes, né, fiéis da reunião. A gente vem mantendo um bom número, né, de participantes toda quarta-feira. A gente sabe que não é fácil, reuniões semanais, né, muita gente tem outras coisas a fazer, mas, no geral, a gente tem mantido um bom número de participantes, né. Lembrar que essa reunião é feita justamente para a educação continuada da equipe inteira, né. Não é reunião para Roberto, nem para uma pessoa X. É para todo mundo, é interesse que todos participem, a gente troque experiências, né, que assim a gente cresça como grupo inteiro. Bom, então essa noite quem vai nos brindar aí com uma excelente aula é a doutora Marília Ferraz. Ela é especialista em medicina interna e pneumologia pela Universidade Federal de Sergipe, né. Ela é médica plantonista da UTI e da urgência, né, e pneumologista no ambulatório, né, responsável com essa parte de pós-Covid do Hospital São Lucas. Marília, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, né, disponível agora à noite, e à noite aí a palavra é toda sua, e depois a gente completa e complementa com as perguntas e os questionamentos. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Roberto, a oportunidade e o convite, e espero que contemple, né, as dúvidas, e depois a gente vai discutir e aprender junto, né? Maravilha. Vamos lá. Hoje eu vou começar, né, hoje eu vou falar sobre o uso de corticosteroides na COVID. Eu acabei discutindo com o pessoal também da urgência, né, eu sou plantonista da urgência, e foi uma discussão bem enriquecedora, e eu espero que no finalzinho a gente também conclua, né, algumas coisas, e vou estar aqui disponível para dúvidas e, quem sabe, também aprender com vocês. A gente vem discutindo desde o ano passado bastante a definição da Covid-19, que é uma síndrome infecciosa aguda causada por um vírus, o SARS-CoV-2, que é um RNA vírus. A Covid ela emergiu de uma fonte zoonótica na China no final de 2019, e ainda bem que a maioria dos casos se mantém como um quadro clínico gripal leve. Entretanto, uma porcentagem substancial pode evoluir com necessidade de internação hospitalar e suporte ventilatório, né? Evoluindo para a síndrome respiratória aguda grave, e é aí que a gente entra. Eu trouxe a atualização, essa atualização é de hoje, já são mais de 159 milhões de casos, com mais de 3 milhões de mortes, e o Brasil ocupando o segundo lugar no número de mortes, infelizmente. Em relação à fisiopatologia dos quadros graves, a gente sabe que a resposta imune do hospedeiro tem um papel fundamental em explicar a fisiopatologia da doença. Os pacientes graves evoluem com um quadro pneumônico agudo, com extensas opacidades radiológicas. Essas imagens, elas estão bem presentes no dia a dia da gente, com opacidades arredondadas em vidro fosco, algumas que começam a consolidar, com espessamento septal. E estudos demonstraram em autópsia dano alveolar difuso, infiltrado inflamatório e trombose microvascular. Esses pacientes, eles apresentam níveis extremamente elevados de marcadores inflamatórios, com PCR elevado, ferritina, interleucinas. E tudo isso é explicado pela tempestade de citocinas, um aumento, né? Estudos demonstram que até 100 vezes de interleucina 6, interleucina 2, 4 e fator de necrose tumoral alfa. Toda essa tempestade de citocinas, ela vai desregular, vai ativar a cascata de coagulação, vai afetar a atividade das células mononucleares e vai interromper a fibrinólise. Por isso que esses pacientes, eles estão tão predispostos a formar trombos. Foi publicado também em maio do ano passado a divisão da doença em fases, a fase 1, que é a resposta viral, a fase 2, que é a fase pulmonar, que é dividida em 2A e 2B, que é quando o paciente começa a ter uma respiração mais curta, começa a evoluir para a hipóxia, uma relação PF menor do que 300, e o estágio 3, que é a hiperinflamação, com uma resposta inflamatória muito grande, que é quando o paciente vai evoluir para choque, para SARA, para falha cardíaca. Aí os marcadores inflamatórios que eu citei vão estar extremamente elevados. Todo mundo aqui está bem, né, bem familiarizado com a fisiopatologia, com a definição da doença. A gente sabe que o SARS-CoV ele se liga aos receptores de enzima conversora de angiotensina 2,
Por isso que uma doença é caracterizada como uma doença sistêmica, porque a ECA2 está expressa em diversos tecidos. Sabemos da afinidade com o trato respiratório, mas é uma doença sistêmica, manifestando com doença cardiovascular, doença renal, doença hepática, trato gastrointestinal e efeitos no sistema nervoso central. Junto com esse boom de casos, a gente também teve um boom de estudos, de publicação, né, de várias publicações. Foram mais de 200 mil artigos publicados de 2020 para cá, 30 mil artigos em pré-print, e tudo isso é resultado de uma comunidade científica em busca de drogas ou de uma droga que modifique a evolução natural da doença, que diminua o tempo de internação hospitalar, que modifique a mortalidade desses pacientes, principalmente nesse contexto de pandemia. E aí, baseado em toda essa fisiopatologia e no tratamento de outras síndromes respiratórias, como a SARS e a MERS, e na publicação do Dexa-ARDS em fevereiro de 2020, que demonstrou uma redução de tempo de ventilação mecânica nos pacientes que usaram Dexa, a comunidade científica começou a se perguntar por que não utilizar corticosteroides na COVID-19? Será que eles funcionam? E aí, o grande divisor de águas para a gente foi a publicação do Recovery, né, que foi um grande trial, foi um estudo randomizado com pacientes hospitalizados, com a randomização de 2:1. O grupo intervenção recebeu dexametasona oral ou endovenosa, 6 miligramas uma vez ao dia durante 10 dias, e o grupo controle recebeu tratamento padrão. O desfecho primário avaliado foi a mortalidade em 28 dias. E aí o estudo demonstrou a melhora na mortalidade em 28 dias, uma redução de cerca de 1/3, né, na mortalidade, redução na mortalidade dos pacientes em uso de oxigênio-terapia, redução de necessidade de ventilação mecânica invasiva para os pacientes que estavam em uso de oxigênio e uma melhora ainda mais evidente nos pacientes que estavam em uso de ventilação mecânica invasiva. A gente percebe que não houve uma resposta nos pacientes que não estavam em uso de oxigênio. E, na verdade, houve até um contraste, né? Houve uma mortalidade mais elevada nesses pacientes, com mortalidade de 17,8% versus 14%, nos pacientes que não estavam em suporte ventilatório ou de oxigênio e utilizaram a dexametasona. Outro estudo publicado também foi o Codex Trial, que foi um estudo brasileiro publicado no JAMA em setembro de 2020, que utilizou 299 pacientes de 41 UTIs brasileiras, todos em uso de ventilação mecânica invasiva, com um tempo de diagnóstico de SARA de menos que 48 horas, com a relação PF menor do que 200. O grupo intervenção recebeu dexametasona, 20 miligramas, uma dose bem maior do que o Recovery, por 5 dias, seguido de 10 miligramas por mais 5 dias. Ele avaliou mais variáveis do que o Recovery, foi um ponto positivo em relação ao Recovery, e avaliou como desfecho primário o tempo de ventilação mecânica. Avaliou a mortalidade, os dias livres de UTI e o SOFA em 48, 72 horas e 7 dias, além de um status clínico do paciente, de uma escala que variava de 1 a 6, 6 sendo a morte do paciente. Avaliou também eventos adversos. O estudo não demonstrou que nessa dose de 20 miligramas, reduzindo para 10 miligramas durante 10 dias, não foi associado a aumento de risco de eventos adversos nessa população com COVID grave. E os resultados demonstraram uma redução no tempo de internação hospitalar, uma redução de 2,26 dias, que isso numa pandemia é sim significativo. Apresentou uma redução significativa do SOFA em 7 dias, mas não houve diferença entre os outros desfechos, entre os dois grupos. E o Codex ele foi interrompido após o resultado do Recovery, que comprovou o benefício da Dexa. Então, o grupo controle não poderia, então, permanecer sem utilizar a Dexa, porque o Recovery comprovou o benefício dessa droga. Após a publicação do Recovery, a dexametasona passou seu corticoide mais prescrito, né, nos serviços hospitalares pelo mundo, mas aí, junto com isso, também surgiu a dúvida. Por que, então, não prescrever a metilprednisolona, já que estudos prévios em modelos animais mostraram uma melhor relação tecido-plasma nos pulmões? E então foi publicado esse artigo que comparou, né, esse estudo que comparou, foi um estudo clínico randomizado triplo cego, comparou o grupo intervenção que recebeu metilprednisolona 2 miligramas por quilo dia, com redução da metade da dose após o 5º dia,
com o grupo controle que utilizou a mesma dose do recovery, dexametasona 6 mg durante 10 dias. Então, 93 pacientes foram randomizados, 44 receberam a metilprednisolona e 42 receberam a dexametasona. O estudo demonstrou uma redução na mortalidade, o grupo controle 15 casos versus intervenção 8 casos de mortalidade, mas não houve uma significância estatística. O tempo de internação hospitalar também houve redução, houve exclusão dos pacientes que morreram durante o internamento, mas o grupo controle com uma média de 10,5 dias versus a intervenção com uma média de 7,44 dias. E foi significativamente menor no grupo intervenção. Então, houve sim redução do tempo de internação hospitalar nos pacientes que utilizaram a metilprednisolona. E em relação à necessidade de ventilação mecânica, grupo controle com 38,1% versus intervenção com 18,2%, uma redução com significância estatística. A metilprednisolona ela foi significativamente melhor do que a dexametasona em reduzir o tempo de internação hospitalar, necessidade de ventilação mecânica e score de estado clínico nos pacientes com COVID grave, mas isso também surge uma dúvida. A dose que foi utilizada da metilprednisolona, ela foi corrigida pelo peso. Então, o paciente, por exemplo, de 70 quilos, ele utilizou 140 miligramas de metilprednisolona. Quando a gente converte 6 miligramas de dexametasona, equivale a 32 miligramas de metilprednisolona. Então, o estudo, na verdade, utilizou uma dose significativamente maior de metilprednisolona. Será que o benefício, será que todo esse benefício do estudo em relação à metilprednisolona não foi por conta da dose? Em relação às limitações do estudo, um pequeno tamanho amostral, se a gente comparar com o recovery, tem mais de 6 mil, o N é maior do que 6 mil, então é um estudo maior. E também dados limitados em relação a complicações de cada grupo, dados laboratoriais e características de tomografia computadorizada. Essa meta-análise, ela comparou uma rede de ensaios randomizados que avaliaram as intervenções para COVID. E os corticosteroides, eles foram a única intervenção que demonstrava uma certeza moderada na redução de mortalidade ou no risco de ventilação mecânica invasiva. Então, foi uma grande droga aí que modificou a evolução desses pacientes. E em relação ao corticoide nos pacientes ambulatoriais, eu acho que acredito que a maior parte das pessoas que está assistindo a aula são intensivistas, trabalham em UTI, mas também existe essa dúvida sobre os pacientes que estão a nível ambulatorial, aqueles pacientes com COVID leve. Então, não existem recomendações, muitos trabalhos não demonstraram benefício e não há recomendações pelos guidelines nacionais e internacionais. Outra coisa que a gente precisa ressaltar é o cuidado para não utilizar na fase viral. O corticoide ele deve ser utilizado na fase inflamatória. No início da COVID, a gente não deve utilizar porque a gente pode aumentar a carga viral desse paciente e piorar o prognóstico. Outra coisa que a gente precisa também estar bem atento é monitorar os efeitos adversos. Por isso que o uso deve ser racional. Devemos utilizar as doses recomendadas pelos trials, não doses que vêm da nossa cabeça, né? Por conta do aumento dos efeitos adversos. A gente tem que monitorar a hiperglicemia, distúrbios metabólicos, risco aumentado para infecções secundárias, infecções bacterianas, fúngicas e infestação por estrongiloidíase, que a gente tem que ficar de olho principalmente em regiões endêmicas. Então, a depender da dose que a gente vai utilizar, precisamos sim fazer algum vermífugo. Em relação às infecções fúngicas, principalmente as infecções pulmonares, fúngicas pulmonares, a gente precisa ficar, né, de olho, como aspergilose, por exemplo. Então, o uso ele deve ser racional, individualizado e utilizar as doses recomendadas. É isso, muito obrigada. Marília. Deixa eu abrir aqui de novo. Aí. Como é que eu faço para sair da minha tela? É apertar lá em cima de novo naquele... Aqui, né? Aí ele pode compartilhar. Então, é uma aula bem rápida. Eu dei essa aula na urgência. Falei com o Rizzi que era algo rápido, assim, uma revisão, um bate-papo para, na verdade, a gente aprender junto. Marília, veja. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Sintética, disse exatamente tudo que a gente precisava saber sobre as divergências entre um e outro, entre um
corticoide e outro, ou o que usar ou não, mas eu tenho alguns adendos. Certo. Bom, há muito tempo, antes da gente ter essa febre de Covid, os trabalhos de Sara mostraram o seguinte: no primeiro momento, foi-se festa de corticoide. E aí passou por uma fase em que Sara, a gente não usava mais corticoide porque não havia benefício. Mesmo naqueles pacientes que a gente considerava o dia certo, não tardio, não precoce, mas um dia certo, né? 7º dia, né? O survival, assim, muitos trabalhos, né, de Sara mostraram isso. Passamos um gap e aí voltou-se a discutir há uns 2 anos a evidência de corticoide na Sara no momento que não seja tão precoce nem tão tardio, tanto tardio. O corticoide, a minha impressão é que assim, ele sobe e desce na Sara. A primeira pergunta: você acha, né, que o COVID com corticoide não será também, né, uma falácia de corticoide na Sara, como foi na Sara, assim na Sara com Covid, né? Porque começa assim um primeiro trabalho randomizado, mas quando começam novos trabalhos surgirem, a coisa vai mudando de caminho, né? Quem já viveu um tempo de UTI sabe que foi alfa-detracogina, muitas medicações, né? A gente já foram refutadas depois de trabalhos na frente. Essa é a primeira. Outra é assim, quando começou a Covid, né, a gente, não sei se por a própria racionalidade fisiopatológica da metilprednisolona tem uma melhor penetração e aumento de plasma pulmonar, a gente já vinha começando a usar metilprednisolona. E a gente achava que a metil tinha uma superioridade da Dex. No entanto, isso é super importante, que o que você falou da discussão é que as doses nunca foram corrigidas. Foi uma pena que o Codex ele não terminou o estudo, ele parou quando saiu o recovery. Porque eu acredito, inclusive, que se os 20 miligramas de Dexa, depois seguido dos 10, ele ia ter o mesmo benefício com longo prazo. O que é que você acha disso? Você acha que existe realmente uma diferença, apesar desses trabalhos iniciais envolvendo corticoterapia, em diferenças, ou você acha que isso pode até ser uma falácia no futuro? Então, existe, na verdade, não sei se eu posso nem chamar de cultura das equipes de pneumologia de preferirem realmente a metilprednisolona por conta dessa relação tecido-plasma no pulmão. Só que o estudo ficou meio ruim em relação a isso, porque as doses não foram equivalentes. A gente realmente precisa de um novo estudo com equivalência de doses, porque isso é importante. Senão você está fazendo uma imunossupressão maior naquele paciente que está usando uma dose maior. Então, eu acho que deveria ser feito um novo estudo com essas doses. Em relação a isso, de relação tecido-plasma, da disponibilidade, isso foi demonstrado em estudos com animais, né? A gente não tem essa comprovação, pelo menos eu não conheço, não vi em estudos. Eu acho que devem ter outros pneumologistas aqui, Dr. Almiro pode dizer também, acho que ele está aqui. Em relação ao pulmão humano. Então, assim, eu acho que podem ser utilizadas as duas drogas. E em relação à dose da dexametasona, eu me questionei muito. Poxa, 20 miligramas de dexa, será que a gente não vai aumentar os efeitos colaterais? E o estudo realmente mostrou que não. Nessa dose de 20 miligramas, não. Eu vi que outros estudos demonstraram que com 30 miligramas, que é uma dose maior, existe um aumento, sim, de efeitos adversos. E ele utiliza por 10 dias, né? 20 miligramas e depois reduz para 10 miligramas. O Codex, né? Que também foi a mesma dose utilizada no DexaArdes. Em relação se vai ser uma falácia ou não, novos estudos vão mostrar, né? Eu acredito que precisam ser feitos novos estudos para a gente dizer realmente se vai ter uma diferença ou não na evolução desses casos, como foi com a Sara, né? Perfeito. Pessoal, alguém quer fazer um comentário, Almiro? Boa noite. Primeiro eu quero parabenizar a aula de Marília. Curta, mas sóbria e, assim, bem prática, né? O que é que eu penso? Eu acho que a colocação que o Roberto fez sobre se vai ser uma falácia ou não, a princípio eu discordo. Eu acho que faz parte daquele
incremento daquela entrada de uma droga dentro de um estudo, né? Que ela sempre vai causar alguma controvérsia e depois ela vai se firmar de alguma forma. Existe uma meta-análise da JAMA em setembro do ano passado, se eu não me engano, que já fala sobre metilprednisolona, fala sobre a dexametasona e fala, se eu não me engano, sobre a prednisolona também, mostrando uma redução do tempo de estadia dentro da UTI hospitalar e uma diminuição da mortalidade. Acho que a preferência da metilprednisolona sobre a superioridade da metilprednisolona sobre a dexametasona, ou, melhor dizendo, a não inferioridade da metilprednisolona sobre a dexametasona, se dá justamente por essa relação plasma-tecidual. Tá? A gente sempre transcorreu na nossa vida de UTI vendo a dexametasona ser uma droga muito mais usada pela neurologia do que pelas outras especialidades. Uhum. A metilprednisolona sempre se firmou mais do que a dexametasona pelas suas propriedades anti-inflamatórias dentro do tecido pulmonar, pela penetração que ele tem. Então, eu acho que essa superioridade vai se firmar, independente da equivalência de dose, certo? A segunda colocação, se isso vai se transformar numa falácia ou não, acho que não. Acho que uma coisa que vai perdurar e que vai ser o maior desafio para a gente é o timing utilizar essas drogas. Roberto citou o estudo da Sara, com o uso do do corticoide, onde o autor não sabe dizer se a gente devia usar no comecinho, no meio ou no final. Eu acho que esse aí é onde está o segredo do uso do corticoide, certo? O time, acho né? Que na hora que a gente definir qual o time, aí a gente vai ter o uso correto dessa droga. O restante, que é uma coisa que me desafia, é saber o seguinte: Marília falou sobre o paciente ambulatorial. Será que o paciente ambulatorial, todo ele, não mereça um corticoide em alguma ocasião? Por exemplo, eu tenho me baseado para usar corticoide em paciente ambulatorial naquele paciente que segue com uma febre alta, acima de 38, durante 3 dias. Da onde eu tirei isso? Não tenho uma literatura. A gente tem feito. Mas como é que eu me raciocino sobre isso? Eu raciocino que o paciente que está mantendo uma febre persistente por mais de 3 dias, ele pode estar predisposto ou pode estar começando a desencadear uma tempestade citocínica. Então, aí eu penso no corticoide como uma droga efetiva nessa ocasião. E a outra ocasião é quando eu tenho um paciente que está começando a desaturar. Quando ele chega em 94% de saturação, aí eu já penso que a luz amarela se acende e dentro do ambulatório eu já utilizo o corticoide. Acho que são essas as considerações. A gente tem feito isso na discussão que a gente fez no pronto-socorro, até a Ana Elza entrou e falou justamente sobre isso, que a gente tem feito isso, é off-label, os estudos não demonstraram benefício, mas na realidade, na minha prática, que é muito recente, né, como pneumologista, mas na minha prática eu vejo um benefício sim do corticoide. Claro que a gente faz prednisona, prednisolona para esses pacientes, mas os estudos, eu acho que precisam de mais estudos também em relação a esses pacientes ambulatoriais. Almiro, só um adendo. Os N's dos trabalhos que não mostram, né, grandes efeitos colaterais, eles são pequenos. E o que a gente observa na nossa prática, né, atualmente, na avaliação de infecções, é que o número de infecções, né, sobretudo fúngicas, germes multiresistentes, aumentou sobremaneira. Muito. Então, essa ideia do benefício aqui, talvez ela possa não ser interessante depois de tantos efeitos colaterais. Realmente, só quem vai dizer isso são estudos a posteriori, né, com maior N, com melhor desenho, né, que mostrará uma diferença. Inclusive, até um chamativo até para a próxima aula, que chama-se resistência bacteriana. Estamos na era do apocalipse pós-antibiótico, que vai ser ministrado pelo Dr. Jerônimo, justamente nessa questão, né?
Será que a gente está indo muito... Será que ele não vai morrer lá na frente? Porque a maioria dos estudos são 28 dias. O cara está vivo, o endpoint é vivo. Muitas vezes ele não sai vivo depois de 60 dias. Muitas vezes ele tem infecção, né, nosocomial grave ou fúngica. Quantas hemoculturas fúngicas a gente tem visto agora não estão nos gibis? Então, eu acho que essa consideração, né, ela vai ter que ser dada mais na frente. Então, não sei se... Por isso que quando eu digo assim, será realmente que é importante ou não é? Eu uso, viu? Eu uso porque eu vou pela medicina. Até o momento a gente tem isso. Mas essa interrogação é sempre interessante, porque na terapia intensiva a gente já passou por vários momentos desses, em que a gente bota fé numa droga, a droga é boa, a droga é cara, quando 2 anos depois a gente... O estudo vem e refuta tudo completamente isso. A droga. Então, é só, na verdade, né, locubrar, é só pensamento. Não é que eu não deixo de fazer, não, viu? Roberto. Pode falar. Roberto. Repara bem, Roberto, pessoal, quando você começou a sua fala, você lembrou bem da dotraicogina alfa, né? Tem até um artigo muito bom, um editorial dizendo trabalhou pouco e ganhou muito, né? Algo mais ou menos assim. Você lembrou bem. Eu acho importante o contraditório, tá? Acho importante que se coloque isso. Agora, a gente tem que lembrar que todo paciente que faz sepse, que quando sai do hospital, quando recebe alta, 6 meses depois, tem uma alta taxa de mortalidade, certo? O corticoide na sepse já foi uma forte recomendação na primeira hora. Hoje ainda é uma recomendação e eu uso. Hoje eu vejo também a maior parte usar, até com a dose menor. Antes era 300 miligramas, agora é 200 miligramas, certo? Eu concordo com essa sua... Com o estímulo ao contraditório. Agora eu me pergunto se essas infecções, elas provêm realmente do corticoide ou elas provêm do uso indiscriminado do antibiótico, se elas vêm porque o vírus abre porta. Da certo? própria fisiopatologia, né? Da infecção pela Covid. Tá? Eu tenho minhas dúvidas. Claro que o corticoide contribui, mas eu não sei se ele realmente é o maior culpado disso aí, entendeu? Eu acho que o corticoide tem muito mais culpa, vamos falar a palavra culpa, dentro dos distúrbios metabólicos do que talvez dos distúrbios infecciosos. O distúrbio metabólico realmente me assusta. Eu tenho doentes que eu tenho uma dificuldade muito grande de controlar a glicemia. Eu tenho muito, agora mesmo com o paciente do leito 16, estou tendo uma dificuldade muito grande de controlar a glicemia, mas me parece que o corticoide, certo, é uma droga crucial na Covid-19, me parece. Talvez seja uma das coisas que a gente mais aprenda nisso aí. Tá? Eu acho que o grande lance é o time. Marília lembrou bem, existem artigos falando que quando o corticoide foi usado no MERS, na H1N1, na fase inicial, diminuiu o clearance do vírus, certo? E aumentou o derramamento viral nessa ocasião. Eu acho que o time é a chave do problema. Qual a hora de usar? Maravilha. Juliana, levantou a mão, fica à vontade. Juliana Reis. Não sei se vou pegar a deixa dela, então. Estão me ouvindo? Estamos sim. Oi. Uma dúvida é sobre o uso ambulatorial, né? Que Almiro falou, né? Que estão usando, por exemplo, se o paciente persistir febre em mais de 3 dias. Mas no ambulatório, como é que você não é arriscado justamente entrar com corticoide na febre, se pode ser uma infecção secundária? Essa é uma das minhas dúvidas de usar em ambulatório. E outra é como é que vocês estão fazendo o desmame desses corticoides, né? Que eu tenho notado, né? Voltei agora depois da licença, mas às vezes o paciente fica por semanas, né? Na UTI e mantendo o corticoide. Como é que vocês estão fazendo esse desmame? São essas 2 perguntas. Entenderam? Entenderam? Pode responder, doutor Almiro. Pode responder, pode ficar à vontade. Que a Almiro é diarista, né? Repara bem,
Do ponto de vista ambulatorial, como é que eu tenho diagnosticado isso, certo? Eu tenho acompanhado o meu doente, quando ele surge no primeiro dia de febre, por telefonema, certo? Por telefonema. Não é propriamente uma consulta online, mas nós conversamos de manhã e de noite, certo? E aí eu procuro definir outros sinais que não sejam somente virais. É difícil? É. Mas se eu não tiver um doente com tosse, com secreção, se eu não tiver um leucograma exacerbado, eu interpreto aquele quadro como um quadro viral e eu inicio o corticoide. Geralmente eu tenho utilizado prednisolona, 0,5 a 1 miligrama por quilograma de peso. É assim que eu tenho interpretado se existe uma infecção secundária ou não, tá? Uma infecção bacteriana secundária ou não. A outra pergunta foi o desmame. Essa é uma pergunta que eu me faço. Eu tenho dificuldade nisso. Por quê? Porque os trabalhos têm mostrado, por exemplo, o Recovery mostra 10 dias de dexametasona. 10 dias. Eu tenho visto poucas pessoas utilizar 10 dias dentro da UTI, inclusive eu. Eu digo que eu tenho assim, eu não tenho um subsídio, uma evidência para suspender depois, mas pela lesão tão grave, tão grande, eu tenho mantido os meus doentes mais do que 10 dias com corticoide. Eu não sei o restante do grupo aí. O que a gente precisa avaliar, o que a gente avalia muito na pneumologia, o doutor Almiro vai confirmar aí, são lesões densas pulmonares, às vezes como pneumonia em organização, a gente tem prolongado esse corticoide, até ambulatorialmente, quando o paciente chega no pós-Covid para a gente, e a gente tem tido excelente resposta. Claro que não na dose que foi utilizada na UTI, são doses menores, mas a gente tem tido uma boa resposta. É uma das justificativas para a gente prolongar o corticoide. Talvez o aumento dos efeitos adversos também venha do tempo que tem sido feito de corticoide para pacientes que não tenham mais indicação, né? Eles estão usando por muito tempo. Então, acho que isso tem que ser discutido mesmo e revisto. É difícil, é muito difícil de avaliar quando tirar, né, nesses pacientes. Beleza, Marília. E também, você citou bem a questão do doente que faz a pneumonia e organização. A gente tem tido sucesso com doentes que fazem pneumonia e organização pós-Covid e tem evoluído bem. Uma das coisas que eu tenho utilizado para redução do corticoide é a PCR. Quando eu vejo que a PCR começa a cair abaixo de 6, que é um valor limite, para já mostrar infecção ou alguma coisa, ou uma inflamação maior, eu começo o meu desmame de corticoide. Geralmente dessa forma. Eu estou falando propriamente do doente de UTI, viu, gente? Não é do doente de ambulatório, do doente de UTI. Eu tenho utilizado dessa forma o início do meu desmame para corticoide, certo? Eu tenho me baseado muito em PCR. Pelo PCR, né? Se a pessoa cair, eu tenho diminuído. Almiro, e quando a apresentação é de BUP nesses pacientes que a gente tem visto com frequência, você deixa esse corticoide durante quanto tempo? Né? Certo. Aí eu já sigo a terapêutica do que é recomendado para BUP, certo? Se for liberar o doente, por exemplo, para casa, 0,5 a 1 miligrama por quilograma de peso, certo? Durante 3 semanas e peço o doente para voltar para mim e aí eu vou fazendo o desmame. Desmame, isso. Perfeito. Doutora Celi, levantou a mão, acho que quer comentar algo. Eu quero comentar o que a minha experiência que eu tenho tido em relação a pacientes ambulatoriais. Né? Eu acho que, sim, eu tenho pacientes, como eu lido com pessoas de idade, lido também com pessoas com várias comorbidades, obesidade, e assim, tenho tido muitos pacientes. Eu atendo, assim, tenho tido muita experiência mesmo. E aí, eu tenho feito umas observações, eu tenho observado o seguinte, que a COVID, ela precisa de muita observação dos dentes. Então, assim, quando o paciente liga para mim, dizendo, testei, ou então que teve febre, alguma sintomatologia referente à COVID, eu muno ele de um oxímetro, um termômetro, e como a grande parte é hipertenso,
um tensiômetro. E aí, recomendo, se for no PCR, porque o PCR, assim, em geral, você não recebe logo os resultados, né? Você recebe, nem todo lugar, tem pacientes que vai na Solino desses aí particular, recebe 24 horas, mas uma grande parte recebe 2, 3 dias depois. Então, eu peço para eles monitorizarem os sintomas. E aí, o que eu faço? Eu acho crucial, eu observo que com 5 dias, porque quando eles chegam, já estão mais ou menos terceiro para quinto dia, eu faço uma bateria de exames, o paciente estiver sintomático, saturando bem, estiver bem, com Covid, e quando fica entre os quinto e sétimo dia, eu recomendo, eu fico todos os dias observando, monitorizando o paciente. Muitas vezes não aparece febre logo, né? Aparece febre tardiamente. Então, esses pacientes, às vezes, eles tendem a ficar um pouco mais arrastados. Se eles apresentam febre, aí eu já tenho um leucograma na mão e eu já sei como é o perfil desse paciente. Então, a linfopenia, para mim, é importante, né? A PCR é importante, o delta desses pacientes. Eu faço tipo um delta. Se eles estiverem com linfócitos baixos, com ferritina alterada, alguma coisa desse tipo, eu já entro com corticoide. Eu tenho feito corticoide no quinto, sétimo dia, desses pacientes que são mais graves, são mais comórbidos. 0,5 a 1 miligrama eu faço desses pacientes. E assim, olha, eu confesso a você, Almiro, eu converso um pouco com ele, inclusive eu tive participação no tratamento dele, e a gente tem visto, eu tenho visto, né? Eu tenho tirado muito paciente e deixado de ir para o hospital. Pacientes que me dão muito trabalho, né? Então, eu acho agora, quando eu percebo que quando os pacientes já vêm nos kits, porque vão para uma emergência, vão para algum lugar, já sai com o kit, que é delalotadina, corticoide, um monte de remédio, esse paciente eu já sei que vai dar mais trabalho. Aí eu mando tirar tudo, quando chega para mim, tira tudo, tira corticoide, tira tudo, e eu faço a observação. Então, eu queria saber, por exemplo, já usei o recovery, já fiz corticoide em paciente grave mesmo, né? Em casa, grave, com montar home care em casa com o paciente. A despeitoria, Dona Natália mesmo, a mãe de Isabela, paciente muito grave, Jorge, outro paciente também grave, todo nesse sentido, de observar passo a passo os tempos. Toda vez que o paciente entra com corticoide muito antecipado, ele dá problema. Eu acho que deve bater com a replicação, deve diminuir a imunidade, que a resposta não é boa. Ou se arrasta, ou então, geralmente, complica. E o uso do antibiótico, me baseio muito pelo PCR e a leucocitose, porque eles são linfopênicos, né? E eles não têm leucocitose aumentada. Quando nesses deltas que eu faço, de 3 em 3 dias eu faço exame, que eu percebo que a febre persiste e que o leucocitose aumenta, que o leucócito ele aumenta, eu entro com antibiótico, eu associo antibiótico. E faço a tomografia. Geralmente tem consolidação, geralmente não é só vidro fosco, nesses pacientes que se prolongam e são mais tardiamente então acometidos. Eu não sei se, assim, eu gostaria de ouvir a opinião, Marília, você bem tratando de pacientes ambulatoriais. Eu acho que paciente do hospital, existe uma lacuna muito grande de pacientes entre o hospital e o hospital é uma realidade. O paciente de ambulatório que não vai para o hospital, que não chega para o hospital, é outra. Quando o paciente que está tratando ambulatorialmente, pode observar. Era bom que vocês observassem se esses pacientes não são muito manipulados, porque eu acho que eles são muito manipulados quando eles chegam para o hospital. Eles protelam, eles começaram o tratamento errado, eles têm geralmente isso. Não sei se vocês percebem isso, gostaria de ouvir essa resposta de vocês. Dificilmente o paciente meu vai para o hospital, e não é leve. É leve paciente que não precisa de nada, é moderado. É muito complicado, doutora Celi. Como a gente tem feito, o que a gente tem feito ambulatorial, eu tenho acompanhado muito pouco paciente em fase aguda ambulatorial. Eu estou realmente ficando com os pacientes pós-Covid, é a grande parte dos meus pacientes.
Mas eu acredito que tudo que a gente tem feito ambulatorial é off-label. Os estudos não demonstraram nenhum benefício, mas é o que o doutor Almiro falou. A gente percebe sim, né? Quando a gente faz o uso do corticoide, a gente percebe, mas a gente não tem como saber como esse paciente evoluiria também sem o corticoide, né? Os estudos não demonstraram benefício. Paciente sem necessidade de oxigênio não teve benefício nenhum do uso do corticoide no recovery, né? Então, eu acredito que a gente tem feito off-label. Eu faço também. A gente tem individualizado, na verdade. Mas, Maria, geralmente esses pacientes, eles desaturam. Eles não chegam à desaturação do hospital para internar, entendeu? Mas chegam lá para ser 94%, entendeu? Sim, são aqueles pacientes que eles vêm evoluindo. Exatamente, vêm evoluindo com a queda. São pacientes sem desaturar, entendeu? Isso, evoluindo com a queda da saturação. Eu já tratei de pessoas com 89, 90 de saturação. Idosos, 90 de saturação, diabético, em casa nesse esquema, entendeu? Eu estou catalogando, vou juntar aí alguma coisa para poder fazer uma discussão maior, porque não tem nada, não avança, nada avança. Não avançou nessa parte ambulatorial, paciente leve, né? Paciente ambulatorial leve, mas que pode evoluir, moderado, né? Moderado. Assim, moderado. Não hospital, entendeu? Porque já está desaturando em casa, né? Roberto, tem alguma coisa que acrescentar, não? Não, acho que é isso, doutora Celi. Eu acho que se a gente for colocar o pé da letra, né, de medicina baseada em evidência, até o que tem isso, é que pacientes que não precisam de oxigênio não precisariam de corticóide. Ao contrário, esses pacientes tiveram um desfecho pior. Mas o caso que a senhora está colocando é um caso, assim, diferente, é um caso que era moderado, que teoricamente ele até poderia estar no hospital, mas que você consegue levar numa boa na internação. Exatamente. Né, esse paciente que tem, possivelmente, se fosse pelos trabalhos, e que eles ficam precisando, às vezes, nessa flutuação de saturação, está ali 92, 93, eles eram até candidatos ao oxigênio, e aí eles acabam se beneficiando. Eu acho que escolher o paciente correto para o corticoide, eu acho que é a sacada, né, mais legal da evolução do doente. Acho que todo mundo falou isso aí, eu acho que é isso mesmo. Acho que Roberta quer comentar alguma coisa. Roberta. Boa noite, pessoal. Parabéns, Maria, pela apresentação. Obrigada. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, que é às vezes, a gente enfrenta essa dúvida e eu queria partilhar com vocês e saber o que vocês têm feito. O paciente que está com a SARA grave pelo COVID, naquela fase, às vezes, intermediária, ali pelo seu 15º dia, entubado, em uso de metilprednisolona ou Dexa, mas ainda grave, demandando parâmetros altos da ventilação, mas que evolui com choque séptico. Às vezes, por pneumonia associada à ventilação, que é assim, tem acontecido isso bastante. Então, a gente identifica que ele tem uma pneumonia secundária, bacteriana, e evolui para um choque séptico. Nesse momento, há espaço, ou vocês acham que tem algum benefício, ou muda alguma coisa, a gente modificar essa metilprednisolona ou a Dexa para hidrocortisona dose para sepse? Essa é a minha dúvida. Difícil. Eu não sei se vocês assistiram aquele ano passado que teve um dia inteiro da Redditor sobre Covid e a equipe houve essa discussão, né, sobre exatamente o que a gente está falando, que a gente está falando aqui hoje, né? Tinha um grupo de pneumologistas, aquela equipe que trabalha muito com ventilação mecânica e todo mundo colocou essa questão da opção pelo metilprednisolona nos casos mais graves e tudo mais, mas quando houve um certo consenso daquelas pessoas que estavam participando da mesa, dizendo que no caso do choque séptico optaria por você trocar por hidrocortisona na dose para sepse. Eu confesso que eu tenho feito isso em alguns casos, quando eu já estou... porque costuma acontecer quando você já está na fase de desmame, assim, reduzindo a dose, né? Às vezes você já está com uma dose menor,
40 miligramas de prednisolona, caso mais avançado, né, quando o paciente geralmente desenvolve a pneumonia bacteriana, às vezes eu tenho feito isso e sei que outros diaristas também têm, Márcia, às vezes a gente discute, Lisete também. Eu queria saber se vocês, o que vocês pensam a respeito. Eu acredito, Roberta, que depois que a gente fez a dose recomendada pelos trials, passou daquele tempo, entendeu? A gente tem se guiado por esses guidelines, por esses trials. Passou daquele tempo, o paciente evolui aí com o choque séptico. Eu acho que é válido, sim, a gente começar a tratar assim, dessa forma, né? Trocar o corticoide, acho que não estaria errado. Eu realmente acho que os intensivistas têm maior experiência para compartilhar com você sobre isso. Ô, Roberta, o racional de trocar a hidrocortisona é só pelo efeito mineralocorticoide. Mineralocorticoide. É só pensando no choque séptico. No choque. Porque se a gente fizer... Tem até uma tabelinha dos corticoides em que quem tem efeito mineralocorticoide. A hidrocortisona, o efeito é 1, é o que considera 1. A metilpred é 0,5. E quando você fala de fludrocortisona, tem mais de 200 vezes maior o efeito mineralocorticoide, mas só que não é usado nesse tipo de doente choque séptico. Sim, racionalmente, aquele doente que já vem desmamando corticoide e que o problema assim, já deixa de ser em si a parte da SARA relacionada ao SARS-CoV, eu acho que assim, totalmente pertinente do ponto de vista. Agora, o problema é saber que dose. Será que você vai manter a dose de 200 miligramas de 50 de 6 em 6, né, por dia, ou até alguns estudos, até 25 de 8 em 8, essa dose menor, ou você vai manter uma dose equivalente se você já viesse usando uma dose maior, tipo 300 miligramas, né? Essa dúvida que paira aí, mas acho que se você combinar, eu não vejo nenhum problema, você vai ganhar o adicional do efeito mineralocorticoide. Eu concordo com você. Eu acho também, assim, só para completar, que depende muito do paciente, sabe? Eu acho que é a tal coisa da medicina de precisão, né? Acho que tem que ver. A gente teve pacientes na UCV, no pós-Covid, mas ainda na ventilação mecânica, que continuavam chocados, tinham passado da primeira fase, e essa dúvida do corticoide. Mas a gente estudando o caso e assim tentando direcionar, a gente pensou, não, esse cara está com um problema pulmonar mais importante, mesmo em choque séptico, sei lá, tinha um padrão de BUP, vamos fazer dose mais alta, e a gente não trocou, manteve a metilpred, porque a gente acreditava que todo aquele quadro dele era muito relacionado ao pulmão. Então, a gente, pelo contrário, né, aumentou a dose da metilpred e fez o desmame de uma forma muito mais prolongada, né, e o paciente saiu com corticoide e tendo um desfecho bom. Eu acho que é muito de sentir o que é que o paciente sentir, e claro, eu falo isso de forma objetiva, né, não é só sentir assim, colocar a mão e errar no paciente, é você sentir no sentido de você raciocinar qual é o componente mais importante daquele meu paciente crítico, entendeu? O que é que ali está definindo aquele quadro dele. Então, eu acho que isso é mais importante. Eu concordo com o Beto quando fala do efeito mineralocorticoide, porque esse é o racional de todos os estudos, né, antes do DEXA, né, do Jesus Vilar, que saiu no ano passado, que é pensando numa insuficiência adrenal relativa e tal. Então, esse é o racional do usar corticoide na SARA, que é muito controverso. Você vai para qualquer fórum de terapia intensiva, tem aula sobre corticoide e no final é o mesmo slide. Controverso, né? Vansan, ele sempre fala isso nas aulas. Assisti uma aula dele sobre corticoide e ele fala a mesma coisa. Então, eu acho que essa a dose, pensando que é uma deficiência mineralocorticoide, é essa que a gente habitualmente usa. Não tem nenhum outro trabalho usando uma dose superior. Eu acho que depende muito do que você interpreta do paciente. E só complementando, eu concordo com o Almiro. Eu não acho que é uma falácia dos casos que eu estou vendo. Claro que ele tem uma experiência superior, mas a gente discute bastante. É o time do corticoide, porque se assim não fosse, não teria racional para usar o tocilizumab, por exemplo. Porque a gente usa no racional, pensando na inflamação e pico de interleucina, tempestade de citocinas. Então, o que a gente vê na prática e agora também vendo em pacientes que não estão na UTI, porque a gente também está usando tocilizumab em pacientes que estão na ala, quando a gente consegue detectar que ele está num pico da inflamação, é impressionante a resposta. O paciente, 2 dias depois,
ele desmama o oxigênio, a PCR cai, todos os parâmetros de inflamação caem. Então, eu acredito que é o time. Eu acho que em terapia intensiva, talvez, o time é o mais importante para diversas condutas que a gente toma. É o time. Esse é o grande diferencial na terapia intensiva, na minha opinião. E às vezes o paciente chega na UTI já chocado, né? Então, às vezes a gente acaba entrando direto para cortisona, porque às vezes o mais grave, às vezes é a parte o choque. Né? Já recebemos um paciente do 2 mesmo que chegou chocado e a gente teve que instalar até o EV1000, né? Chegou em choque séptico grave mesmo, com bom débito cardíaco, né? Que mostrou no EV1000, não era um choque cardiogênico. Então, o corticoide de escolha para esse paciente, né? A gente acabou entrando com hidrocortisona, né? Com mais as medidas com antibiótico, ele respondeu, né? Infecção secundária aí da Covid. Por isso, tem que ver qual é o quadro do paciente, o que está com o maior risco de vida dele, se é a parte hemodinâmica ou a parte pulmonar, né? Para escolher o corticoide, né? É o que eu acho. Concordo, João. Concordo. Perfeito. Almiro, quer fazer um comentário para a gente finalizar? Eu vi que você levantou a mão aí. Acho que a sua resposta e a resposta de Juliane, elas se complementam, certo? A gente tem que lembrar, por exemplo, que no Surviving Sepsis, o corticoide ele é indicado em até 2 horas, né, de paciente com hipotensão, tá? Então, com relação ao que Roberta falou, se o doente já está em fase de desmame do corticoide, do metil, eu acho que é válido trocar para hidrocortisona, sim. Mas se for na fase aguda, aí eu priorizo o pulmão. E pode ser que esteja fundamentalmente causando aquilo. Então, eu mantenho a minha metil lá em cima e espero ver para ver o que vai acontecer. Entendeu? Eu penso que o racional é isso. Agora, tem outra coisa. A gente está falando aqui assim, eu penso, eu acho, a evidência, a gente tem que lembrar que a Covid é uma doença muito nova, né? Então, a gente vai demorar um pouquinho a ter evidência. Eu acho que a discussão é como a gente está fazendo aqui mesmo, certo? Dentro do que a gente pensa, dentro do que a gente acredita. Eu não gosto muito da palavra acredita, eu prefiro mais dentro do que a gente confia. Mas eu acho que pelo fato de ser uma doença muito nova, a gente ainda não tem evidências bem fundamentadas, não. E isso é normal, é legal, é bom. Acho que é profícua essa discussão, muito boa mesmo. Acho que maravilha. Pessoal, alguém tem mais algum comentário? Acho que... Bom, Marília, gostaria de te agradecer, adorei o papo, foi excelente, eu acho que isso faz crescer como um grupo. Com certeza. Esse entendimento geral, essas discussões entre condutas que muitas vezes a gente não encontra em ensaios clínicos, mas que a gente acaba, né, compartilhando de um pensamento que, como o Almiro mesmo falou, né, não é que acredita, eu acho, não é que eu acho, que a gente acredita que está fazendo o melhor para o doente, né? Lógico, com muito discernimento, né? Não é da nossa cabeça, né? Bom, gostaria de te agradecer, foi ótimo. Eu que agradeço. Uma das reuniões excelentes, porque a gente pôde discutir bastante, né, cada um passar um pouco de sua opinião, de sua experiência. Obrigado pelo seu tempo disposto aqui para a gente. Né, a gente vai se encontrando mais vezes. Com certeza. Foi ótimo, parabéns. Eu aprendi muito com vocês são demais. Pois foi ótimo, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo. Tá, Jô, parabéns. Pessoal, até semana que vem. Obrigada. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho de antibiótico terapia, né, de resistência, e na outra semana seguinte a gente vai falar, né, um cara que vai vir de fora, ele vai falar sobre ventilação não invasiva na COVID-19. O que é que tem de evidência, né, para isso aí? Então, acho que vai ser temas bem palpitantes aí para os próximos. Espero ver todo mundo e a gente se encontra. Até a próxima semana. Um abraço. Um abraço, tchauzinho.